Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me... Abacuque era contemporâneo de Jeremias. Então, ao mesmo tempo que o profeta Jeremias, estava a pregar, o profeta Abacuque também estava exercendo o seu ministério. É interessante a gente entender, porque nós temos falado muito sobre os profetas. Recentemente nós falamos sobre o profeta Isaías, o seu chamamento, falamos do chamamento do profeta Ezequias, falamos dos desafios do profeta Elias, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o profeta Abacuque, a oração do profeta Abacuque, que é uma oração que vai nos ajudar muito a ver a vida por um outro ângulo, ou por um outro ponto de vista. Em contraste com seu contemporâneo Jeremias, Abacuque procurava mais, ou se preocupava mais com a turbulência, com a relutância de Deus em julgar. Abacuque, na verdade, queria que Deus julgasse a nação, que Deus pesasse a mão sobre o povo de Israel, que estava pecando, que estava em pecado, que estava fazendo coisas contra Deus. Então, ele relutava contra isso. Por que Deus, o Senhor não pesa a mão? Por que o Senhor não traz o castigo? Mas nós sabemos que Deus é um Deus de compaixão e de misericórdia. Não é? Que Deus é um Deus de oportunidades. Que Deus é um Deus, cuja a misericórdia é infinita. Mas esse não é o tema central do que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Mas eu queria compartilhar a oração de Abacuque, ou o finalzinho da oração de Abacuque, a partir do versículo de número 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas não sejam arrebatadas, ou as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse foi um salmo escrito ao mestre de canto para instrumentos de cordas. É interessante que os salmos eram cantados. Nós lemos os salmos, mas todos os salmos, 150 salmos que você acha na palavra de Deus, eram cantados. Não eram lidos, eram cantados. Mas interessante aqui a oração de Abacuque. Nós temos a graça concedida por Deus de vivermos em um país de abundância. A Inglaterra, o Reino Unido, é um país abundante. É um país onde você pode trabalhar, onde você pode pagar seus impostos, os táxis, Mas, em compensação, você tem como gozar de todos os privilégios e benefícios dados pelo governo. É muito bom viver num país onde há prosperidade, onde há abundância. Eu não estou dizendo que prosperidade e abundância de bem respondem a todas as necessidades do homem, mas elas ajudam em parte. É porque nós vivemos num país próspero que nós temos o privilégio, por exemplo, nesta noite, de estarmos gravando este culto, de estarmos depois colocando na internet, porque nós temos sido abençoados, temos sido prósperos. Anteriormente no culto nós vimos as situações de muitos como vivem hoje, meninos, meninas, homens e mulheres, desprovidos de qualquer recurso material. Enquanto nós temos o luxo de termos um templo como esse, onde nós nos reunimos,
E lá também, né, Paulo e Cláudia, nós temos um templo bonito em Milton Keynes, onde nós podemos nos reunir, e assim por aí afora na Inglaterra. Muitas reuniões na África são feitas debaixo de árvores, aonde os nossos irmãos e irmãs se sentam em troncos de árvores. Enquanto muitos de nós temos o privilégio de termos a Bíblia escrita na nossa própria língua, hoje existem quase 3.000 línguas que não têm a palavra de Deus escrita. E por mais, apesar de nós termos escrita a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento na nossa língua português, nós temos a condição de comprar a Bíblia. Em muitos lugares do mundo, as pessoas não têm. E quando elas têm traduzido na sua própria língua, muitas delas não têm acesso financeiro para comprar a palavra de Deus. Enquanto muitos de nós estamos, antes de virmos ao culto, de sairmos de nossas casas, nós estamos preocupados em quem vestir. Ou quem vestir? Se eu vou vestir o meu Dior ou o meu Calvin Klein, se o perfume que eu vou usar hoje é o Hugo Boss de tal fragrância ou daquela fragrância. Muitos no mundo não têm sequer aonde deitar a sua cabeça. Vocês podem entender a posição privilegiada que nós nos encontramos? Nós nos alegramos naquilo que temos, na abundância de bens que nós adquirimos, o que também é dom de Deus. Mas eu tenho uma pergunta a fazer a nós mesmos. Quando eu falo a nós mesmos, eu estou me incluindo, né, dentro do rebanho aqui. Deus fala também o meu coração. O que seria de nós, ou da nossa fé, se porventura nós nos encontrássemos não na posição daqueles crentes que vivem ou que se regozijam na abundância de bens que têm, ou que vivem num país aonde é próspero, mas se nós nos encontrássemos na posição de crentes em lugares aonde não existe prosperidade, ou nos encontrássemos no lugar daqueles menos favorecidos. Porque sermos crentes na abundância, sermos crentes na prosperidade, quando tudo vai bem, quando nós temos tudo o que precisamos, quando nós temos dinheiro para abastecer os nossos carros, quando nós temos dinheiro para abastecer a nossa geladeira, e às vezes chega ao final do mês, tem tanta coisa que nós compramos, que foram supérfluas, que nós nem tocamos, nem usamos, e que nós deitamos, né, como os portugueses no brasileiro falam, jogamos no lixo, mas o português fala, deitamos ao lixo. Parece que é muito fácil ser crente quando nós temos tudo. E parece que o nosso foco muda. Parece que nós somos contaminados às vezes pelo ambiente que vivemos. A nossa alegria passa a ser naquilo que temos e possuímos. Mas deixa eu falar uma coisa para você, os estudos mostram que o homem é um ser insaciável. Ele sempre quer mais e sempre está à procura do melhor.